Bíblia completa em um ano, dia 131. Esdras 4. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e a outros chefes de família e disseram: Queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esarhadon, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e outros chefes de família de Israel responderam: De maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei. O comandante Reum e o secretário da corte Sinsai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas, os juízes e as autoridades locais, o povo de Tarpel, os persas, os babilônios e o povo de Ereque e de Susa, isto é, Elão. Também enviaram saudações do restante do povo que o grande e renomado Assurbanipal havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província a oeste do rio Eufrates. Esta é uma cópia da carta ao rei Artaxerxes, de seus súditos leais, na província a oeste do rio Eufrates. Informamos ao rei que os judeus, que saíram da Babilônia para Jerusalém, estão reconstruindo esta cidade rebelde e má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que, se esta cidade for reconstruída e seus muros concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo, enviamos ao rei estas informações. Sugerimos que façam uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como esta cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros concluídos, o rei perderá a província a oeste do rio Eufrates. O rei Artaxerxes enviou a seguinte resposta ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinsai e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates. Saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobri que, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinsai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada
até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras 5. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesua, filho de Jeozedaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar esta estrutura? Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dário e ele comunicasse sua decisão. Esta é uma cópia da carta que o governador Tatenai, Setar-Bozenai e outros oficiais da província a oeste do rio Eufrates enviaram ao rei Dario. Ao rei Dario, saudações. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus da província de Judá. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito. Perguntamos aos líderes quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura, e exigimos os nomes deles para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Círio, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus, em Jerusalém, e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar em Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro de fato publicou este decreto ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, e que o rei nos informe sua decisão sobre esse assunto. Esdras 6. Então, o rei Dario ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros. Mas foi na fortaleza de Ecbatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia: Memorando, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus, em Jerusalém. Que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereçam sacrifícios usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grande pedra será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus. O rei Dario enviou esta mensagem: agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixem que seja reconstruído em seu antigo local
e não impeçam o governador de Judá e os líderes dos judeus de realizarem seu trabalho. Além disso, decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que precisarem, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providenciem sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho e azeite que for necessária para cada dia. Assim, eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Se alguém desobedecer a este decreto de alguma maneira, terá uma viga de sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e sua casa será transformada num monte de entulho. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para que seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e destruir esse templo. Eu, Dario, publiquei este decreto, que ele seja obedecido com toda diligência. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato à ordem do rei Dario. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo rei de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus, em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram, por seus colegas os sacerdotes e por si mesmos. Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição de Páscoa, junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam, a fim de adorar o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Assíria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Síria, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo, viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do 9º ano. Chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras,
o sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel, de Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas que desejam regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro, que lhe entregamos voluntariamente como oferta para Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará prata e ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus em Jerusalém. Use esses utensílios para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados conforme parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Senhor, do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal. Tenham cuidado em providenciar tudo o que o Deus dos céus ordenar para seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim e reuniu alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Bíblia completa em um ano, final do dia 121.